Você já percebeu como algumas pessoas desafiam o tempo? Enquanto muitos lutam contra rugas e cabelos brancos com cremes e cirurgias, outros simplesmente irradiam uma juventude natural, independentemente da idade. O que poucos sabem é que isso não acontece por acaso. Existe um conjunto de princípios invisíveis, verdadeiras razões ocultas, que fazem com que algumas pessoas pareçam muito mais jovens do que realmente são. E o mais surpreendente? Isso tem muito mais a ver com a mente do que com o corpo. A sociedade nos ensina que envelhecer é sinônimo de declínio. Mas essa é uma das maiores mentiras que já te contaram. O verdadeiro segredo da juventude não está nos produtos que você usa, mas na maneira como você vive. Sua energia, sua resiliência, sua forma de enxergar o mundo. Tudo isso define como as pessoas te percebem. Você pode ter 40, 50, 60 anos ou mais e ainda carregar a vitalidade de alguém muito mais jovem. A diferença entre parecer envelhecido ou vibrante está nas escolhas que você faz todos os dias. A filosofia estoica já ensinava que a forma como reagimos à vida molda a nossa existência. O que poucos percebem é que esses mesmos princípios podem influenciar diretamente na maneira como você é visto pelo mundo. Se você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente não aparentam a idade que têm, prepare-se. As respostas estão muito além da genética. Elas envolvem mentalidade, hábitos, emoções e até a forma como lidamos com o passado e o futuro. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir 7 razões ocultas que fazem com que você pareça mais jovem do que sua idade real. São fatores que pouca gente percebe, mas que fazem toda a diferença. E o melhor de tudo, são aspectos que você pode cultivar e fortalecer a partir de agora. Se você quer entender por que sua energia parece desafiar o tempo e como potencializar ainda mais essa vantagem, continue lendo até o final. O que você está prestes a aprender não é apenas sobre juventude, mas sobre como viver com intensidade, propósito e leveza. Prepare-se para enxergar o envelhecimento de uma maneira totalmente diferente. E quem sabe, começar a rejuvenescer a partir de hoje. Já aconteceu de alguém arregalar os olhos ao ouvir quantos anos você tem? Isso não é só uma questão de genética ou sorte. Existe algo em você que transcende o tempo, uma energia que faz com que as pessoas te enxerguem de forma diferente. Enquanto alguns carregam o peso dos anos no rosto e na postura, você parece desafiar as expectativas. Isso acontece porque a idade real vai muito além do que está no calendário. Ela se reflete na maneira como você se apresenta ao mundo, como interage com os outros e como encara a própria vida. Pessoas que parecem mais jovens do que realmente são, carregam algo especial, um olhar vibrante, um jeito animado de falar, uma postura que transmite vitalidade. E isso não vem do nada. É o reflexo de hábitos, mentalidade e escolhas diárias. Note como algumas pessoas, mesmo mais velhas, ainda possuem aquele brilho nos olhos de quem tem curiosidade sobre o mundo. Elas não se acomodam em rótulos nem se limitam por números. Em vez de repetirem que estão velhas demais para isso ou aquilo, elas desafiam essa ideia e continuam se permitindo experimentar a vida. Essa juventude percebida vem da maneira como você se expressa e se posiciona. Seu tom de voz, sua disposição para sorrir, sua energia ao conversar. Tudo isso influencia como os outros te enxergam. Já percebeu que algumas pessoas, mesmo sem rugas, parecem exaustas e sem vida, enquanto outras, mesmo com cabelos grisalhos, exalam uma vitalidade contagiante? Isso porque a juventude não é sobre não envelhecer, mas sobre continuar vivo por dentro.
Quando você cultiva o entusiasmo e se mantém aberto às novidades, sua presença se torna magnética. Se quiser intensificar essa impressão de juventude, comece observando sua postura e seu comportamento no dia a dia. Como você anda? Como você conversa? Você ainda se empolga com coisas novas ou caiu na armadilha da monotonia? Pequenas mudanças podem fazer uma diferença imensa. Experimente sorrir mais, adotar uma postura mais ereta, falar com mais energia. A juventude percebida não está nos anos que passaram, mas na forma como você encara cada dia que chega. O impacto disso vai além da aparência. Pessoas que parecem mais jovens costumam ser vistas como mais dinâmicas, mais interessantes e até mais confiáveis. O mundo moderno valoriza energia e adaptabilidade, e quando você transmite essa vibração, as oportunidades vêm até você. Não se trata de fingir ser algo que não é, mas sim de alinhar sua essência com sua expressão. Sua idade real pode surpreender os outros, mas a forma como você se apresenta ao mundo pode surpreender até você mesmo. A verdadeira juventude não está na pele, mas na força do espírito. Pessoas que parecem mais jovens do que realmente são têm algo em comum: uma resiliência inabalável. Elas enfrentam desafios, caem, levantam e seguem em frente sem deixar que as dificuldades as definam. Enquanto muitos se rendem ao cansaço emocional e carregam as marcas das adversidades como fardos pesados, aqueles com um espírito forte transformam cicatrizes em histórias de superação. Eles entendem que a vida nunca será fácil, mas que a resistência interior faz toda a diferença. Resiliência não significa ignorar a dor, mas saber lidar com ela. Um espírito forte encara as dificuldades de frente e encontra formas de seguir adiante. Pense naqueles que, mesmo após perdas, fracassos ou momentos difíceis, continuam acreditando em si mesmos. Eles não são feitos de aço, mas sabem que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. E essa força reflete diretamente na maneira como são percebidos pelos outros. Uma pessoa resiliente transmite uma energia de confiança e serenidade que contagia quem está ao redor. A ciência já provou que o estresse crônico acelera o envelhecimento. Pessoas que se preocupam excessivamente, que guardam rancor ou vivem presas ao passado, carregam um peso emocional que se manifesta fisicamente. Por outro lado, aqueles que cultivam a resiliência e aprendem a lidar melhor com as dificuldades preservam sua vitalidade por muito mais tempo. Eles não desperdiçam energia remoendo problemas insolúveis. Em vez disso, focam no que podem mudar e seguem em frente com leveza e determinação. Se quiser fortalecer seu espírito e manter essa energia jovem por mais tempo, pratique a aceitação e o desapego. Ao invés de se desgastar com aquilo que não pode controlar, direcione sua atenção para o que realmente importa. Experimente exercícios de respiração, meditação ou simplesmente adote uma nova perspectiva diante dos problemas. Quando você entende que tudo passa e que cada dificuldade é apenas um capítulo da sua história, seu semblante muda, seu corpo relaxa e sua mente se torna mais leve. A força interior é uma das maiores responsáveis por essa aura de juventude que algumas pessoas emanam. Quando alguém é resiliente, sua presença transmite segurança, inspiração e frescor. Não é sobre nunca sofrer, mas sobre nunca permitir que o sofrimento tome conta de quem você é. Um espírito forte não é aquele que nunca se abala, mas sim aquele que sempre encontra forças para continuar. E essa força é o que mantém a chama da juventude acesa, independentemente da idade. No fim, a juventude está naqueles que não têm medo de recomeçar quantas vezes for preciso. Existe uma diferença gritante entre simplesmente existir
e realmente viver. Quem parece mais jovem não é apenas aquele que cuida do corpo, mas, principalmente, aquele que mantém a chama do entusiasmo acesa. A vida se torna vibrante quando há propósito, quando cada dia tem um significado maior do que apenas cumprir obrigações. Já percebeu como algumas pessoas, mesmo com a idade avançada, continuam sorrindo, cheias de planos e energia? Não é coincidência. Elas cultivam motivos para se levantar todas as manhãs com vontade de viver. O entusiasmo não acontece por acaso. Ele é construído. Pessoas que se sentem vivas encontram prazer nas pequenas coisas e buscam atividades que façam seus olhos brilharem. Pode ser um projeto pessoal, uma paixão antiga, um trabalho significativo ou até ajudar outras pessoas. Quem tem um propósito claro não se entrega ao tédio ou à estagnação. Eles mantêm a mente ativa, o coração leve e a energia vibrante. É isso que faz com que sejam percebidos como mais jovens. A vida que transborda de dentro para fora. A falta de propósito envelhece mais do que o tempo. Quando alguém vive no piloto automático, sem entusiasmo, os dias passam sem deixar marcas significativas. O brilho no olhar se apaga, a energia se esgota e a pessoa começa a carregar o peso da monotonia. Por outro lado, quem está constantemente envolvido em algo que ama, desafia a passagem dos anos. O tempo pode avançar, mas a alma se mantém jovem, pulsante, cheia de sonhos e planos. Se sentir que falta entusiasmo na sua vida, comece resgatando aquilo que te faz bem. Pergunte-se: o que eu realmente gosto de fazer? O que me traz alegria genuína? Pequenos passos podem fazer uma grande diferença. Talvez seja um hobby esquecido, um livro que desperte sua curiosidade ou até uma mudança de rotina para sair da mesmice. O segredo é se conectar com aquilo que traz sentido para a sua vida e alimentar essa fonte de energia todos os dias. Nada rejuvenesce tanto quanto a paixão pela vida. Quem tem um motivo para continuar aprendendo, experimentando e se desafiando naturalmente, transmite uma energia jovem. Não importa a idade no documento, mas sim a intensidade com que se vive. Pessoas que carregam entusiasmo no coração são inesquecíveis, porque ensinam na prática que a juventude não é um número, mas uma escolha diária. Nada envelhece mais do que carregar o peso do passado. Pessoas que parecem jovens, independentemente da idade, têm algo em comum. Elas não se aprisionam ao que já passou. Enquanto muitos se apegam a erros, mágoas e arrependimentos, aqueles que seguem em frente se libertam dessas correntes invisíveis. Eles entendem que o passado serve como aprendizado, mas não como uma âncora. Quem se recusa a soltar o que já foi, vive preso a um tempo que não existe mais. E essa rigidez se reflete na mente, na expressão e até no corpo. Seguir em frente não significa esquecer, mas sim ressignificar. Cada experiência vivida faz parte da sua história, mas você não precisa revivê-las constantemente. Pessoas que permanecem jovens aceitam suas falhas, aprendem com elas e continuam andando. Elas não gastam energia tentando mudar o que já aconteceu, porque entendem que o único lugar onde podem realmente agir é no presente. Esse desprendimento traz uma leveza que se reflete na maneira como são vistas pelos outros. Você já reparou que algumas pessoas vivem contando as mesmas histórias do passado, repetindo os mesmos lamentos, enquanto outras parecem sempre olhar para o futuro? Essa diferença mental tem um impacto direto na forma como elas são percebidas. Quem vive preso ao que já aconteceu carrega um semblante de cansaço, como se estivesse sempre revivendo as mesmas batalhas. Já aqueles que focam no que está por vir, mantêm um ar de frescor, de novidade, de possibilidade.
Se quiser cultivar essa leveza, faça um exercício de libertação. Pergunte-se: o que do meu passado ainda está pesando sobre mim? Vale a pena carregar isso? Escreva o que te prende. Reflita sobre como pode transformar essa dor em aprendizado e, finalmente, decida deixá-la ir. Algumas pessoas fazem isso através da escrita, outras através de conversas ou até rituais simbólicos, como queimar uma carta. O importante é entender que a vida continua e que você tem a escolha de seguir com ela. A juventude não está apenas no corpo, mas na forma como você encara a vida. Quem escolhe seguir em frente, sem o peso do que já passou, caminha mais leve, sorri mais fácil e inspira aqueles ao seu redor. O passado é um capítulo encerrado. O presente é o que realmente importa. E quem entende isso carrega uma energia renovada, uma vitalidade contagiante que faz com que o tempo pareça apenas um detalhe. A juventude de uma pessoa não está apenas na aparência, mas na maneira como ela pensa. Quem mantém a mente aberta e curiosa parece irradiar uma energia diferente, mais leve e vibrante. A curiosidade é um elixir da juventude. Quando você se interessa pelo mundo, aprende coisas novas e se permite explorar ideias diferentes, sua mente se mantém ativa, afiada e dinâmica. A rigidez mental envelhece, pois transforma a vida em algo previsível e monótono. Já a flexibilidade mental mantém sua energia renovada, como se cada dia trouxesse uma nova possibilidade. Pessoas que parecem jovens nunca param de aprender. Elas não acham que já sabem tudo, não se fecham para o novo e não enxergam mudanças como ameaças. Em vez disso, elas encaram cada descoberta como uma aventura. Um bom exemplo disso são aqueles que, mesmo mais velhos, continuam aprendendo novas habilidades, seja tocar um instrumento, aprender um idioma ou mergulhar em uma nova tecnologia. Essas pessoas demonstram que a idade não limita a capacidade de evoluir, e essa mentalidade se reflete em sua presença vibrante. Já reparou como algumas pessoas parecem ter parado no tempo? Elas repetem as mesmas ideias de décadas atrás, recusam-se a aprender algo novo e vivem dizendo que, no seu tempo, era melhor. Essa mentalidade fechada envelhece, pois tira a capacidade de adaptação e renovação. Por outro lado, aqueles que se mantêm curiosos e dispostos a entender o mundo atual transmitem um frescor de juventude. Eles não se sentem ameaçados pelo novo, mas sim estimulados por ele. Se quiser cultivar essa energia jovem, alimente sua curiosidade diariamente. Leia livros de temas que nunca explorou. Faça perguntas. Converse com pessoas de diferentes gerações. Experimente novos desafios. Em vez de dizer, isso não é para mim, tente pensar, por que não? Pequenos hábitos como explorar um novo caminho para o trabalho, assistir a documentários sobre assuntos desconhecidos ou testar uma atividade diferente, criam uma mente mais flexível e dinâmica. A mente aberta não apenas mantém você jovem, mas também torna sua presença mais inspiradora. Pessoas curiosas são magnéticas porque elas sempre têm algo novo a compartilhar, uma história interessante para contar ou um olhar diferente sobre a vida. Elas não se limitam, não se prendem ao passado e não deixam que o tempo as defina. No final das contas, a juventude não é sobre quantos anos você tem, mas sobre quão disposto está a continuar descobrindo o mundo. A idade biológica e a energia que uma pessoa transmite nem sempre andam juntas. Você já encontrou alguém que, apesar dos cabelos grisalhos, tem uma vibração tão forte e contagiante que parece muito mais jovem? Isso acontece porque a juventude verdadeira não está nos anos vividos, mas na forma como a pessoa encara a vida. Enquanto alguns deixam o tempo apagar sua luz, outros brilham cada vez mais,
independentemente da idade. Eles possuem um entusiasmo natural, uma presença marcante e uma leveza que desafia as expectativas. O segredo dessas pessoas não está em procedimentos estéticos ou fórmulas milagrosas, mas em hábitos e mentalidades que cultivam diariamente. Elas se movimentam com energia, falam com paixão e vivem com propósito. Se interessam pelo novo, estão sempre aprendendo algo e se conectam com diferentes gerações. Em vez de se limitarem ao que combina com a idade, elas seguem fazendo o que amam, seja dançar, viajar, iniciar projetos ou até se aventurar em áreas totalmente novas. Essa atitude as torna atemporais. Enquanto algumas pessoas aceitam o envelhecimento como um fardo inevitável, outras escolhem encará-lo como uma nova fase repleta de possibilidades. Elas não caem na armadilha de se vestir, agir ou pensar como alguém da sua idade deve fazer. Em vez disso, quebram padrões, desafiam expectativas e vivem sem medo do julgamento alheio. Essa liberdade de ser quem realmente são dá a elas uma aura vibrante que as torna mais leves e joviais. A mente define a idade mais do que o corpo. Se você quer irradiar essa energia, comece a observar seus pensamentos e comportamentos. Você se limita por conta da idade? Evita certas experiências porque acha que já passou do tempo. Essas crenças podem estar te envelhecendo mais do que os anos. Permita-se fazer algo novo, sem se preocupar se é adequado ou não para a sua idade. Dance sem motivo, ria mais alto, experimente coisas diferentes. A juventude é um estado de espírito, não um número no documento. No final das contas, as pessoas que irradiam juventude são aquelas que decidiram nunca parar de viver intensamente. Elas não se apegam ao passado, não se limitam por rótulos e não deixam que a passagem do tempo roube sua essência. São almas livres que sabem que cada dia é uma nova chance de se reinventar. E essa liberdade as torna inesquecíveis. O perdão é um dos segredos mais profundos da juventude. Quem carrega rancores envelhece mais rápido, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. Mágoas acumuladas pesam nos ombros, endurecem a expressão e drenam a energia vital. Já reparou como algumas pessoas parecem eternamente presas a feridas do passado? O ressentimento cria marcas invisíveis que, com o tempo, se tornam visíveis. Em contrapartida, aqueles que sabem perdoar irradiam leveza. Eles não deixam que o passado os defina, nem que a dor se torne parte de sua identidade. Perdoar não significa aceitar injustiças ou esquecer o que aconteceu, mas sim se libertar do peso da raiva. Muitas vezes carregamos ressentimentos contra os outros sem perceber que somos os únicos prejudicados. Enquanto a pessoa que nos feriu segue sua vida, nós ficamos presos a um ciclo de dor que nos consome. Perdoar é um ato de inteligência emocional, uma decisão consciente de não permitir que feridas antigas governem o presente. Quem entende isso se torna mais leve, mais feliz e, consequentemente, mais jovem. Mas o perdão mais difícil, e talvez o mais necessário, é o perdão a si mesmo. Quantas vezes nos culpamos por erros do passado, nos punimos por decisões erradas e nos negamos o direito de seguir em frente? Essa autocobrança excessiva é um veneno silencioso que nos envelhece de dentro para fora. Pessoas que parecem mais jovens do que realmente são, geralmente têm um traço em comum. Elas aceitam suas falhas, aprendem com elas e seguem adiante. Não vivem presas a arrependimentos, mas sim abertas a novas oportunidades. Se quiser cultivar essa juventude interior, comece a praticar o perdão diariamente. Identifique ressentimentos que ainda carrega e questione se vale a pena mantê-los. Escreva uma carta de perdão, mesmo que nunca a envie.
Mude sua perspectiva sobre o passado ou simplesmente decida não permitir que velhas dores definam sua vida. E, acima de tudo, olhe para si mesmo com mais compaixão. Você fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha na época. Agora, pode escolher seguir em frente mais leve. O perdão rejuvenesce porque liberta. Pessoas que perdoam sorriem com mais facilidade, dormem melhor e vivem com mais paz. Elas não carregam pesos desnecessários nem deixam que a negatividade envelheça sua alma. No fim, a juventude verdadeira pertence àqueles que entendem que a vida acontece no presente e que nada do que já passou pode ser mudado, mas pode, sim, ser ressignificado. A diferença entre aqueles que envelhecem rápido e aqueles que desafiam o tempo não está apenas no corpo, mas principalmente na mente. Como você lida com as mudanças? Como encara seus desafios? Como cuida das suas emoções? Pequenas decisões diárias definem a forma como o mundo te percebe e, mais importante, como você se sente em relação a si mesmo. Se quer continuar irradiando essa energia jovem, aplique tudo o que aprendeu aqui. Comece a viver de maneira mais leve, mais curiosa, mais presente. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você vai continuar aprendendo sobre como viver com mais propósito, leveza e sabedoria. O tempo pode passar, mas sua mente, sua energia e sua essência sempre podem se renovar. Agora, a escolha está em suas mãos.